Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia, seja muito bem-vindo ao canal. Se você gostar do conteúdo, deixe o seu like, o seu comentário e se não for inscrito ainda, está aqui o meu convite para você fazer parte da nossa família, tá bom? Muito obrigado pelo seu carinho e por sua presença aqui, ainda que de maneira virtual. Eu gostaria hoje de falar de um assunto que realmente tem chamado a atenção de muitas pessoas nos últimos anos, profissionais de saúde, e também a minha atenção. Desde que eu falei no Flow sobre a minha experiência com a depressão, o número, a enxurrada de pessoas que mandaram mensagens para todos os canais falando assim, eu também estou me sentindo assim, é realmente altíssimo. Por isso eu decidi hoje falar um pouquinho sobre esse tema da paz. A paz interior, aquela paz que, conforme o jargão cristão, excede a todo o entendimento. Esse é um assunto muito relevante hoje, eu vou dizer a vocês por quê. Segundo dados que nós temos, há aproximadamente 400 milhões de pessoas no mundo sofrendo de depressão, de crises de depressão. Agora, com dois agravantes. Esses 400 milhões de pessoas no mundo que estão deprimidas são aqueles que foram diagnosticados por um profissional de saúde. Não estão computados aí aqueles outros milhões que sofrem da doença e talvez não tiveram um diagnóstico formal de um profissional e, portanto, estão fora da estatística. Esse número, portanto, pode ser muito maior do que o que eu apresentei. O segundo agravante é que o número de pessoas com problemas emocionais, transtorno de ansiedade, crises depressivas, etc., sobe de ano a ano uma média de 18%. Ou seja, cada ano que passa, o número é 18% em média maior do que no ano anterior. Para vocês terem uma noção, hoje nós temos pelo menos quase 800 mil pessoas que todos os anos cometem algum tipo de término da vida, para não usar a palavra que geralmente não deve ser usada no Instagram. Você que entende o que eu quero dizer, no Instagram, no YouTube, você entende o que eu quero dizer. Aliás, esta morte voluntária é a segunda maior causa de morte entre adolescentes no mundo. A segunda maior causa de morte. Em todo o mundo, de cerca de 10, eu estou lendo aqui, de 10 a 20% dos adolescentes vivenciam problemas de saúde mental e a depressão é a nona causa de doença e incapacidade entre todos os adolescentes. A ansiedade é o oitavo. Eu teria outras estatísticas aqui, mas eu acho que só estas que eu apresentei já são o suficiente para introduzir o assunto aqui como sendo relevante. E principalmente se você estiver nessa estatística. Diagnosticado ou não diagnosticado, não é? Bom, só que para falar disso aqui, eu poderia falar mais uma vez sobre paz, sobre como ter saúde mental. Quem está chegando agora no canal do Rodrigo Silva Arqueologia, você pode procurar lá atrás, tem vídeos meus postados lá atrás, onde eu falei sobre os traumas emocionais, onde eu conto um pouquinho da minha experiência. Eu acho que vale a pena você assistir. Mas hoje eu queria falar da paz por um outro lado. Qualquer temática da paz é bem-vinda no mundo com dados como este que eu apresentei. Mas eu repito, eu queria falar da paz por um outro viés. O alerta contra uma paz que não resolve nada. O alerta contra uma falsa paz. Isto foi despertado em mim, a minha atenção, por causa de uma passagem que eu li há muitos anos no Evangelho, e ela vira e mexe e volta à tona para mim, numa preparação de sermão, ou quem sabe num estudo sobre o Novo Testamento. É uma fala de Jesus quando ele estava se despedindo dos discípulos. Ele falou para eles não ficarem angustiados em espírito. Ele falou o seguinte, olha, que o coração de vocês não fique angustiado, vocês creram em Deus, creiam em mim também. Eu estou lendo João, capítulo 14. Mas quando Jesus chega ao verso 27, ele fala assim, deixo com vocês a paz. A minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Eu dou a paz, mas não como o mundo a dá. O que Jesus quis dizer com isso? Antes que a gente aprofunde no significado mais profundo dessa palavra de Cristo, mesmo que você não aceite a Bíblia como regra de fé e prática, você há de convir comigo que aqui tem uma verdade de grande profundidade. Nem toda paz realmente acalma. Nem toda paz é real. Nem toda paz é verdadeira.
Então, cuidado, eu repito como introdução a essa temática, porque no universo com tantos índices de pessoas com depressão, transtorno de ansiedade, crises, síndrome do pânico e outras coisas mais que eu poderia elencar aqui, no mundo tão agitado como o que estamos vivendo, o tema da paz é muito bem-vindo, mas temos que tomar cuidado para que nessas boas-vindas que damos à temática da paz, não estejamos abrindo a porta do coração, da vida e da nossa casa para uma falsa paz que vai roubar tudo que você tem de bom. Tá bem? Quando eu estudo filosofia, uma coisa que me chamou a atenção é que durante todo o período da filosofia moderna, principalmente, o que eu vejo são filósofos tentando promover uma forma de viver a vida em paz. Eu vou dar alguns exemplos de alguns deles aqui para vocês, mas antes de entrar nesses filósofos, eu vou ilustrar o que eu quero dizer com falsa paz. Eu tenho um amigo que eu moro aqui em frente a um centro de vida saudável chamado Cevisa. E esse lugar aqui vem pessoas com problema de depressão, a pessoa que quer fazer uma dieta, quer emagrecer, alguém que fez uma bariátrica e agora tem que cuidar da alimentação, pessoas que querem simplesmente sair do estresse, ou seja, uma clínica de vida saudável, natural, com médicos e profissionais que vão oferecer para você ferramentas naturais de ter um viver mais pleno, mais harmonioso, com mais saúde, tá bom? E aqui, evidentemente, por ser um centro de vida saudável, você não vai ter suco na refeição, você não vai ter fritura, não vai ter bife acebolado, não vai ter coisas gordurosas, não existe isso. A alimentação aqui é totalmente vegetariana, aliás, estritamente vegetariana, eles não usam nem leite, nem ovos na alimentação. É uma alimentação agradável, mas bem diferente da alimentação de quem está acostumado com refrigerante, batata frita e chocolate doce toda hora e essas junk food, como dizem os americanos. E um colega que veio para cá, ele falou que um dia ele não estava aguentando mais comer salada e ele estava angustiado com aquilo, ele estava angustiado, ele comendo aquelas coisas ali e ele estava irritadíssimo, ele estava sentindo que ele estava irritado com tudo. Porque você sabe que o alimento também é uma forma de vício, dependendo do tipo de alimento que você consome. E quando você não está dando vazão ao seu vício, ou seja, quando você está sem usar aquilo que lhe viciou, você entra numa crise de abstinência. E isto vale tanto para o cigarro, o álcool, qualquer outro tipo de drogas e também para alguns tipos de alimento. Quando a pessoa, por exemplo, é viciada demais em açúcares, o café, por exemplo, ele fica sem tomar café, sem os açúcares, sem comer coisa com doce, sem comer aquele chocolate ou aquele doce depois do almoço ali, ele entra numa crise de abstinência, como aquele que está lutando contra o vício das drogas, realmente. E durante o período em que você está numa crise de abstinência, sua paz vai embora. Você fica irritadiço, você fica com raiva, você não aguenta, você pensa naquilo. Aí ele, no desespero, pegou o carro, saiu do Cevisa e foi para um lugar aqui perto, um posto de gasolina à beira da estrada. O pessoal apelida esse posto de mosca frita. Você dá para entender o porquê desse apelido, porque lá tem uma lanchonete com aqueles pastéis gordurosos de queijo, que você morde o queijo, vem derretendo assim, mas frito em gordura. Ele foi lá, correu, comprou 1 ou 2 pastéis daquele bem gordurado, com uma latinha de Coca-Cola, abriu aquilo e tomou. E ele falou que quando ele comeu aquele pastel e bebeu aquela Coca-Cola, ele sentiu uma paz. Uma paz. Ele ficou calmo, ele voltou leve. Mas logo que ele esteve voltando, foi começando a vir de novo uma angústia. Puxa, a vida estava indo tão bem no tratamento, eu caí. E aquela paz momentânea duplicou a angústia que ele estava sentindo. Ou seja, a angústia que ele começou a sentir agora, por voltar à estaca zero de um tratamento de saúde que ele estava fazendo, foi uma angústia duplamente maior e mais dolorida do que a angústia que ele estava sentindo simplesmente pela crise da abstinência. Com essa experiência desse meu amigo, eu estou ilustrando o que eu quero dizer com cuidado com todo tipo de paz. Vou repetir o que ele falou para mim. Quando eu comi aquele pastel engordurado, cheio de queijo e bebi minha Coca-Cola, que paz que eu senti. Mas não é aquela paz que realmente você
deita no travesseiro e fala assim, o dia hoje foi bem vivido. É mais aquela paz assim de, eu dei vazão ao meu apetite e agora eu estou arrependido e que droga, vou ter que começar tudo de novo. Perdi o que eu tinha feito. Perdi o que eu tinha ganho. Quando eu estava falando dos filósofos e fiz essa analogia primeiro da falsa paz, eu observei que muita gente hoje se fascina pelos escritos desses filósofos e alguns até abandonam a fé. Eu tenho, por exemplo, uma pessoa conhecida minha, muito querida para mim, que abandonou a fé, das duas que abandonaram a fé porque se apaixonaram por filósofos existencialistas. Um deles foi Martin Heidegger. Eu sei, quem aqui é estudante de filosofia já deve estar assustado. Heidegger não era existencialista. Bom, Heidegger não aceitava ser chamado de existencialista. Ele não aceitava isso. Porque isso colocava muito em parceria com o Searle, que foi o mentor do qual ele tirou várias das suas ideias. O Searle, sim, era fenomenologia existencialista. O Heidegger não gostava dessa alcunha de existencialismo. E, aliás, há até dois Heideggers. Tem o Heidegger que escreve, na primeira parte da vida dele, O Ser e o Tempo, e tem o Heidegger do final da vida dele. Mas, de qualquer maneira, mesmo que ele não aceite a alcunha de existencialista, e muitos colocam que seja um erro chamá-lo assim, devemos admitir que existe algo de existencialismo no discurso de Heidegger. Eu vou simplificar para quem não é do ramo da filosofia entender. O Heidegger, ele queria sistematizar o que é o ser. Porque descobrir o que é o ser é um negócio muito complicado. A gente estuda em metafísica isso, em ontologia. Qual o sentido do ser? Por exemplo, quem sou eu? Se eu falar, eu sou o Rodrigo. Não, Rodrigo é um título que eu tive. Mas eu já existi antes de ter esse nome. Eu sou esse corpo aqui, não necessariamente, porque essas células, a cada tanto de tempo, elas se renovam. O corpo que eu tenho agora não é o corpo que eu tinha quando eu tinha 5 anos de idade, nem o corpo de 3 anos atrás. Quem sou eu? Então, o que é o ser, no qual assentam-se os acidentes, que dão características ao ser? Ou seja, nós não conseguimos ver o ser. E Heidegger, ele debruçou em tentar descobrir o que é o ser. E lembrem, ele estava numa época em que a filosofia queria a todo custo romper com qualquer explicação teológica da existência, divina. O mundo é apenas esse aqui. A filosofia que Heidegger acabou recebendo, a filosofia europeia, alemã principalmente, era aquela filosofia que ensinava a todo custo que não existe Deus. Nós estamos inseridos aqui nesse hiato de tempo chamado existência, porque nós fomos colocados aqui, mas não tem quem nos colocou, nós somos frutos de um acidente, não existe Criador, não existe Deus. Se não existe Deus, aquela velha pergunta de onde viemos, para onde vamos e por que aqui estamos, ela se torna inócua para o filósofo. O filósofo responde, de onde viemos? Do nada. Para onde vamos? Para o nada. E por que estamos aqui? Então, olha, já que eu vim do nada e vou voltar para o nada, o importante é resolver o miolo. Por que eu estou aqui? Na verdade, nem existe um porquê, já que eu estou aqui apenas de maneira aleatória e acidental. Então, o que eu tenho que fazer é aproveitar bem a vida que eu tenho. Veja, se não existe Criador e não há vida eterna, o que resta? O hiato. E o que é o hiato? O hiato é apenas essa linha entre duas datas, do meu nascimento e da minha morte. E é como eu vivo esse ato é que vai dar o significado da minha existência. O Heidegger estava buscando qual é esse sentido dessa existência entre esse ato, tá bem? Qual é esse sentido? Ele dizia que o ser humano ele já nasce buscando uma transcendência, mas Heidegger não entendia a transcendência como a teologia apresentava. A transcendência para Heidegger não era uma abertura para o sagrado, para o divino. Era apenas aquela ideia de que o ser humano, diferente dos animais, das pedras, das plantas, ele é o único ser que faz perguntas acerca de si mesmo. Ou seja, o cachorro uiva para a lua, mas ele não reflete o que é a lua. O que eu estou fazendo aqui? Ele simplesmente uiva. O ser humano não. É aquele animal, de acordo com a filosofia que até bebe no evolucionismo, o homem é aquele animal que pensa, é aquele animal que uiva e quer saber o sentido do seu uivo. Então, já que não existem nenhum tipo de
significação maior, transcendente em Deus, eu tenho que procurar o significado da minha própria vida. Então, a proposta de Heidegger é o seguinte: viva a vida. Simples assim. E, através de Heidegger, muitos outros foram bebendo, porque, veja bem, Heidegger foi beber em Husserl, como eu falei com vocês. E Husserl deu à luz, em termos teológicos, filosóficos, é claro, a vários outros pensadores. E Heidegger, por exemplo, foi professor de vários outros. Aí você tem Sartre, você tem vários que vêm por aí. Depois vem a escola francesa, já que eu falei do Sartre, tem a escola francesa, aí vem Foucault, vem um monte de gente nessa leva aí. E todos esses filósofos, até o Nietzsche também eu poderia colocar aqui, o que eles, cada um com a sua distinção filosófica, estão procurando oferecer à pessoa a melhor maneira de viver no hiato entre o nascimento e a morte. Porque esse é o grande dilema de todas as correntes filosóficas. O ser humano sabe que vai morrer. Então, se ele sabe que vai morrer, então aí vem a proposta de Heidegger e companhia, cada um apresentando a sua, é claro. Não estou falando que Heidegger dizia a mesma coisa de Sartre, a mesma coisa de Nietzsche. Mas, em síntese, todos eles querem dar uma receita, ou uma sugestão, ou uma filosofia de como você pode viver a vida acreditando que não existe Deus, nem porvir, nem eternidade, nem transcendência no sentido espiritual da palavra. Para você entender, mesmo que você nunca tenha lido Heidegger ou qualquer um desses filósofos, você ou alguém que influencia você é, de certa forma, herdeiro intelectual desses pensamentos. Ou seja, de maneira ainda inconsciente, você acaba bebendo nessas fontes. Eu vou dizer por quê. Você já viu como muitos comerciais, muitas propagandas hoje enfatizam muito para você o aqui e agora? Eu estou cansado de ver na TV ou nas redes sociais filósofos, artistas, midiáticos, influencers, colocando frases de efeito bem construídas, de maneira até poética, do tipo: aproveite a vida, antes que venha aquela época em que você vai se arrepender dos amores que não teve, dos beijos que não deu, do sexo que não praticou, da vida que não viveu. Eles convenceram, especialmente a juventude, disso. Então aproveite a vida. Não deixe ninguém colocar grilhões sobre você. Não deixe ninguém tolir a sua vontade. É curioso que esse discurso ele tem um quê de verdade. Ele tem um quê de verdade. De fato, eu não posso permitir que eu me torne apenas personagem da novela que alguém escreveu para mim. Eu tenho que ter autonomia. Eu tenho que ter liberdade. Afinal de contas, a teologia que eu sigo fala do livre-arbítrio. Até aí tudo bem, o problema não é necessariamente essas falas, mas é a ênfase que se dá nelas, especialmente humanista. O Heidegger, ele centralizou tudo no ser humano, abdicando a ideia de um Deus, de um Criador. Então, como foco, a centralidade da filosofia de Heidegger e vários outros é sobre o ser humano, é em torno do ser humano que o tema da paz também vai destacar. Você quer ter paz? Então, aproveite a vida. E, para aproveitar a vida, mate os tabus. Então vem a religião falar com você, por exemplo, de moralidade sexual. Para com isso. Se você está afim de transar com a menina e ela está afim de transar com você, vocês se gostam, desde que você não a violente. Eu estou evitando falar algumas palavras aqui que agora não podemos falar no YouTube, né? Desde que você não a violente, se ela quer, você quer, beleza. Beleza, não tem problema nenhum, tranquilo, é você que ela quer. Foi só um namoro de verão ou de... Beleza, fizemos. Você está a fim de experimentar aquela bebida? Experimente, beba. Esse negócio que não pode beber, para com isso. Você está a fim de viajar o mundo? Viaja. Você entendeu? Que se lasque o mundo, o que importa é você ser feliz, a opinião do outro não importa. Mas você está percebendo a ênfase que é dada sempre no ser humano? A paz vai ter o que você quer fazer. Esse negócio de, mas meu pai tinha um sonho. Não, siga a sua vida. E esses mantras que são colocados, eles vêm numa época em que nós temos uma juventude que cresceu muitas vezes num cristianismo que está destituído de autoridade. Eu lembro de uma velha alegoria, eu não posso afirmar a historicidade dela, pode parecer até uma lenda urbana, uma alegoria que fala, por exemplo, que quando, uma das versões dela, é claro, que João Hus estava com outro amigo visitando as catedrais na Europa. Aí o amigo lembrou de um episódio do Novo Testamento, quando o cristianismo, ainda bem paupérrimo, uma religião de camponeses e pescadores,
estava ali sofrendo, então chegaram à porta do templo Pedro e João e viram um aleijado ali. E o aleijado pediu para eles, escuta, por favor, dê um dinheirinho aí. Aí eles falam assim, não temos prata nem ouro. Baseado nesse episódio da Bíblia, um amigo de John Hus estava olhando as catedrais cheias de ouro, de luxo, e falou com ele assim, hoje o cristianismo não precisa mais lamentar como Pedro e João não têm prata nem ouro, porque eles têm. Ao que John Hus, segundo uma das versões, respondera, mas hoje também não temos autoridade para dizer, em nome de Jesus, levanta e anda. Embora eu não possa afirmar a veracidade desse episódio, ainda que seja lendário, ele me coloca para pensar. Nós crescemos num cristianismo que eu tenho que admitir, ele está destituído de poder e autoridade. Eu estou cansado de encontrar jovens afastados da igreja que falam o seguinte, olha, eu saí da igreja porque às vezes era cobrado de mim uma postura que o meu pai não tinha em casa. Lá fora, cheio de regras, de moralismos, de tudo mais, e dentro de casa eu vi o que ele fazia com minha mãe. Eu conheço pessoas que são revoltadas porque viu o pai, às vezes, que era até líder de igreja, espancando a mãe dentro de casa. Eu conheço casos de gente aí, sabe, que era muito bom, na igreja era famoso, e em casa fazia barbáries com a esposa e os filhos, até um dia que a esposa fugiu e levou os filhos com ela. E esse caso, infelizmente, não é único, há vários outros. Então muitos foram crescendo e falaram assim, peraí, meu pai perdeu moral comigo, perdeu autoridade comigo. Muitas igrejas, às vezes, também se acomodaram por terem igrejas bem construídas, luxuosas, e criaram também um cristianismo assim muito fácil de viver. Aqui no Ocidente, nós passamos problema de bullying, às vezes uma pressão de um grupo ateu contra o cristianismo e tudo mais, mas nenhum cristão pode falar. Há casos, é claro, às vezes de uma igreja que é depredada, ou mesmo até um centro espírita também que foi depredado por alguém. Há casos aqui e acolá de segregação religiosa e tudo, mas, grosso modo, nós não podemos dizer que nós temos aqui dificuldade de exercer a nossa fé como alguém, por exemplo, que está na janela 1040, ou aqueles cristãos que estavam na Rússia, na época da União Soviética, em que você tinha que ler a Bíblia escondido. Não, estamos longe daquela perseguição. Tanto é que eu estou fazendo um vídeo de religião aqui, estou evitando algumas palavras que o YouTube pode cancelar o vídeo, mas nada que impeça de eu falar de Jesus, Bíblia, aqui, mostrar a Bíblia, nada. Então, de certa forma, essa situação nos trouxe um acomodamento perigoso, onde nós não sentimos mais aquela necessidade de buscar com fervor o Espírito Santo, ler, estudar as profecias. Nós estamos acostumados a ir para a igreja mais do que a buscar a Deus em jejum e oração. Então, com base nisso, muitos desses jovens agora estão assim, puxa vida, para que eu fiquei guardando a minha virgindade, sendo que a maioria dos meus colegas aí estão transando já com um monte de menina bonita e tudo mais, eu estou aqui segurando, porque meu pai falou que assim era correto e meu pai não tem moral. Aí começa aquela angústia. Uma angústia entre o que ele aprendeu na infância, negada pelo comportamento de muitos líderes que às vezes não vivem aquilo que ensinaram, e ainda matizada por um universo fora dele que mostra que ele está indo na contramão do mundo. Todo mundo faz isso, por que eu não posso? Todo mundo bebe, todo mundo fuma, todo mundo transa, todo mundo faz isso, por que eu não posso? Você entendeu a questão? Aí, quando todo esse universo que eu construí para você é regado com discursos filosóficos altamente intelectuais, porque, embora eu discorde de muitas coisas de Heidegger, ou de Nietzsche, ou de qualquer outro que eu possa citar aqui, eu não tenho como negar que eles foram extraordinários do ponto de vista intelectual. Aliás, uma das coisas que você tem que superar quando você vai à faculdade é não cair no argumento ad hominem de desprezar uma pessoa apenas porque ele diz algo que você não concorda, nem ao mesmo tempo concordar com ele só porque ele é um gênio. Há muitas genialidades por detrás de muita estupidez. Há como argumentar coisas estúpidas com muito rebusque intelectual e muita genialidade. E você tem que ter o direito de discordar também. Tá certo? Então esses homens eram extraordinários no discurso deles. Extraordinários. E aí que mora o perigo. Porque podem oferecer uma paz semelhante à paz daquele amigo que voltou feliz porque tinha comido o pastel engordurado com Coca-Cola
numa época, numa semana em que ele estava para se desintoxicar de alimentos nocivos. Percebem? Falando da paz, essa palavra paz na Bíblia, ela tem um significado muito mais profundo do que nós imaginamos em português. Acho que quase todo mundo, mesmo que você não saiba falar hebraico, pelo menos uma palavra em hebraico você já ouviu por aí, shalom. Shalom, todo mundo sabe, shalom é hebraico. A palavra shalom, ela aparece no Antigo Testamento mais ou menos umas 250 vezes, aproximadamente, um pouco mais de 250 vezes no Antigo Testamento. Muitas vezes ela aparece em forma de cumprimento. Ao invés de falar assim, oi, como é que você está? Tudo bem? Eles falam shalom. E a palavra shalom, ela vem de uma raiz hebraica, shalom, que significa literalmente prosperidade, bem-estar, saúde física, inclusive. Tanto é que dessa raiz shalom, veio a palavra shalom, que é paz. Você tem a palavra hishtalem, que significa ele era digno daquilo. Você tem a palavra shulam, que significa a dívida foi quitada. Olha que interessante, shulam, a dívida foi quitada. Tanto é que na Babilônia, que tinha uma língua cognata, o aramaico, cognata, o hebraico, você tem a palavra salam, que significa redimido, redimido. Então olha a riqueza. Você tem também a palavra meshulam, pagamento antecipado, quando você vai pagar antecipadamente, meshulam. Você tem mushlam, que significa perfeito. Tudo vem de shalom, de shalom, que dá a origem da palavra paz. Então paz significa prosperidade, integralidade, saúde, estar bem em todos os sentidos. É bem diferente do sentido grego de shalom, de paz, eirene. Eirene em grego significa suavidade. Ou pati em latim, né? Paz, também suavidade. O sentido hebraico é mais forte. Shalom significa estar bem comigo mesmo. Não é simplesmente eu estar em calma, fazendo yoga e meditando. Não. Isso faz parte da shalom, não é yoga, estou falando assim, aquela paz, né? Shalom em hebraico não é simplesmente ficar lá na yoga, meditando, sabe o om de harmonização? Estou em paz. Mas às vezes você está em paz, mas está devendo o banco, está devendo o carro, o sujeito está precisando do dinheiro que você deu um calote nele, não está pagando, você está com a saúde totalmente arrebentada, mas na hora ali da meditação, o pessoal da yoga não vai brigar comigo não estou desdenhando a yoga, só estou querendo dar aqui um paralelo. Na hora da meditação você está em paz, você está ali em paz, você entendeu? Você está fazendo de Confúcio, as meditações de Confúcio, você está em paz, paz de mente. Só que a paz da Bíblia não é só isso. A paz da Bíblia é você estar integralmente bem consigo mesmo. Eu estar em paz com a minha saúde está bem. É essa a paz. Tanto é que tem uma passagem da Bíblia aqui que eu vou ler para vocês, é Gênesis capítulo 29, verso 9, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Gênesis 29, verso 6. Quando Jacó vai se encontrar com Labão, Labão pergunta assim para ele, né? Vou ler para você aqui, ó. Eles falam sobre os de Harã, né? Perguntou-lhes: você conhece Labão, filho de Naor? Responderam: conhecemos. Aí Jacó pergunta para ele assim: ele vai bem? No hebraico ele pergunta assim: ele vai shalom? Quer dizer, ele está bem de saúde? Ele vai shalom? E eles respondem: ele vai bem, mas no hebraico está shalom. Quer dizer, ele está realmente com saúde. Então, shalom era usado muito no sentido amplo da palavra. E quando Deus fala que ele vai dar shalom para Israel, aí que tinha um problema em relação à pressão dos povos em redor, e eu quero usar isso como argumento para você. Eu tenho aqui um boizinho egípcio, o Apis. Tá vendo o Apis? Esse aqui era o deus Apis do Egito. Muito provavelmente foi essa divindade egípcia que os hebreus construíram uma estátua dela no deserto quando Moisés demorou e adoraram o bezerro de ouro. Era o deus Apis. Olhando à distância, parece ridículo eles adorarem um deus desse no lugar do Deus verdadeiro. Vamos raciocinar com o olhar ocidental e moderno. Deus havia tirado-os do Egito, abriu o Mar Vermelho, deu as pragas. Eles trocaram tudo aquilo por um boneco. Eu jamais, ainda mais se você que está me assistindo agora for um filósofo, alguém livre e pensador, já pensou trocar por um mito desse? Uma coisa que eu realmente vi, apalpei. Por que eles faziam isso? Por causa da pressão que vinha em volta
somada à falta de piedade religiosa de alguns influencers hebreus. Veja bem, quando Moisés saiu, quem ficou no lugar de Moisés era Arão. Então eles estavam envolvidos ali num problema existencial que era o seguinte: o deserto era terrível de ficar no deserto. O deserto é causticante, gente. Eu já experimentei o deserto e não é fácil viver ali. E olha que eu experimentei em condições assim, bem controláveis. Imagina eles. Moisés demorou, parecia que tinha morrido. Nunca mais voltava de lá de cima da montanha. Talvez tinha morrido lá. O líder espiritual, que era Arão, ao invés de consagrar o povo, parecia mais um perdido, tanto quanto eles. Os povos em redor, todos adoravam ídolos. Era difícil ter uma religião diferenciada naquele universo de cultos pagãos ali. Hoje, Apis pode não ser uma tentação para mim, mas a partir do momento que Apis era o deus da maior potência do mundo antigo, passou a ser uma tentação. Hoje, talvez Apis não seja uma tentação para mim, mas Hollywood pode ser. O Netflix pode ser. Porque o Netflix faz parte, vem justamente, em grande parte, da maior nação do mundo. Percebeu? É só trocar um ídolo pelo outro. Todo mundo faz, por que eu não posso? E com um agravante, os outros povos pareciam realmente ter paz, porque eles eram prósperos. Até os filisteus tinham mais tecnologia que os hebreus. Quando você vai ali em 1200 a.C., que você tem a maior força dos filisteus ali na costa do Mediterrâneo, os filisteus tinham a técnica do ferro que os hebreus não tinham. Os cananeus pareciam mais fortes do que eles. E todos tinham... Veja bem, se você é uma pessoa que aprecia a família, não é melhor ter uma divindade assim como os deuses pagãos, que era o pai, a mãe e vários filhos? O Deus de Israel era um Deus solteirão. Não tinha mulher, não tinha família. Todos os outros podiam ver os deuses deles quando estavam orando. E tem um fator psicológico muito importante aqui. Você olha para o objeto da sua comunicação. O Deus de Israel não podia ter imagem. Ele apareceu do contra. Tudo que os outros tinham, o deles não podia ter. Os outros podiam ver os deuses deles. Esse aqui não podia ver, ele ficava escondido na montanha. E quando fossem adorá-lo, até o santuário dele, o pessoal só vinha na porta. Ninguém podia entrar até o lugar santíssimo, só na porta. Puxa vida, é melhor seguir o outro Deus. O que o Senhor queria mostrar para o povo hebreu era mais ou menos o que uma mãe às vezes quer mostrar para uma criança que não entende todas as coisas. Imagine uma criança que vê os colegas todos comendo doce, se lambuzando de doce. Talvez, quem sabe, num parque aquático, alguma coisa assim, ele está vendo todas as crianças lá comendo chocolate, comendo doce, comendo sorvete e tudo mais, e a mãe fala assim, não, você não, só depois do almoço. Ele não entende, na cabeça de criança, ele ou ela, o menino ou a menina, pensa assim, mamãe não é uma boa mãe. Boa mãe é a mãe dos outros, porque os outros estão lá se deliciando no seu chicabon, né? Ou no corneto, ou em qualquer bala e chocolate, e eu tô aqui, que ela não quer me dar chocolate enquanto os outros têm. Só eu que tenho que ser uma criança diferente. Só que ele não entende que a mãe vai dar o chocolate para ele, o doce para ele, mas na hora certa, depois do alimento que é o melhor para ele, para que ele possa usufruir realmente do sorvete e não apenas ter problema de diabetes na infância, como os outros. Os povos em redor estavam tendo mais prosperidade do que Israel, mas era o sorvete antes do almoço, substituindo a refeição, que traz diabetes e outros problemas mais. Israel não estava sabendo esperar como uma criança. Entendeu o problema? Por isso que no desespero, eles faziam como uma criança que vai lá, tira dinheiro da bolsa da mãe escondido e vai e compra o sorvete, ou pega do coleguinha, ou aceita de um estranho. Israel começou a seguir outros deuses. Eles pareciam trazer uma paz imediata. A paz de Deus estava muito distante. Paz imediata. A paz que o meu amigo queria quando ele comeu o pastel ali. Perceberam? A paz de Deus, ela é completa, e por ser completa, ela pode demorar um pouco a vir. Agora você vai entender uma coisa. Lembra que eu falei que os judeus sempre se cumprimentavam com shalom até hoje? Shalom aleichem, a paz para todos. Shalom, shalom, até hoje, shalom. Você vai para Israel, shalom, shalom. Eles nem sempre falam bom dia, boa tarde, é shalom, shalom.
Até os árabes também, que o árabe é cognato ao hebraico ali, né? Eles falam salam, salam aleikum, que a paz esteja com você, aleikum salam, que também esteja com você a paz. Então Jesus, quando estava se despedindo, ele falou assim, eu deixo a paz com vocês, mas eu não estou dando a paz, não estou cumprimentando vocês como o mundo cumprimenta. A paz que eu estou deixando é diferente. Não é aquela paz do Heidegger e companhia, que ensina você a viver bem a vida, porque isso é tudo que você tem. Você se lembra de um filme chamado A Sociedade dos Poetas Mortos? Se você não assistiu, vale a pena assistir. É curioso, né, que o próprio protagonista, o ator, ele se matou na vida real, né? Foi uma perda tremenda. E nesse filme, uma frase que se repetia muito em latim, que o professor repetia para os alunos, era carpe diem, aproveite o dia, aproveite o dia. Foi o Robin Williams que estreou e que teve esse fim trágico, uma pena. Mas essa frase que ele repetia como personagem do filme, aproveite o dia, carpe diem, aproveite o dia, é justamente essa filosofia de uma boa vida sem Deus. Ela vai trazer uma paz, mas não é a paz que excede a todo conhecimento. É uma paz que você até aproveita na hora ali do êxtase do vício. Mas quando o efeito passa, o vazio existencial da alma volta. E não adianta esse negócio de, olha, você sabe que vai morrer, então não preocupe com isso não, viva a vida hoje. Não adianta, porque a nossa sede é de eternidade. E não dá para chegar para uma pessoa condenada e falar o seguinte, eu tenho boa notícia para você, eu tenho uma notícia ruim e uma notícia má. Ele falou, qual que é a notícia ruim primeiro? Você vai ser condenado à forca. Você foi condenado à forca. Puxa, e qual que é a notícia boa? É que nós conseguimos adiar a condenação para daqui a 6 meses. Então você tem 6 meses para aproveitar a vida. Imagine você sabendo que daqui a 6 meses você vai ser enforcado. Você pode até tentar aproveitar a vida, fazer as viagens que não fez, aproveitar o máximo, mas você sempre vai aproveitar dia após dia sabendo assim, mas a forca está chegando, então deixa eu aproveitar, eu tenho que me divertir, a forca está chegando. Nós nascemos condenados. Todos sabemos que vamos morrer. E esses filósofos aí chegaram a essa conclusão. Então eles querem convencer você que dá para viver como se a morte nunca fosse chegar. Pode funcionar enquanto você estiver chapado. Mas quando você fica sóbrio, você percebe a angústia. É por isso que hoje vivemos num mundo tão viciado em tantos tipos de vícios. Porque a sobriedade dói. A sobriedade mostra que a paz que o mundo está trazendo para você não é verdadeira. Agora, e a paz que vem de Cristo, Rodrigo? Você mesmo admitiu que teve depressão e tudo mais. Eu vou falar qual que é a paz que vem de Cristo. A paz que vem de Cristo, ela não inibe o fato de você poder sofrer. Mesmo que você sofra, mesmo que você esteja em depressão, mesmo que você esteja angustiado, como a angústia na qual eu mergulhei, você sabe que, por Cristo, aquilo não é o fim. Você aprende com Cristo a não julgar uma biografia por uma página apenas do livro. A biografia é muito mais do que uma página isolada. Se você está lendo a biografia de uma pessoa, está lendo justamente a parte em que ela está sofrendo tremendamente, calma. Você não chegou até o final. E quando você chega no final da biografia, você vê que aquela pessoa venceu. Se eu parar a biografia de Roberto Carlos, no momento em que ele perdeu a perna num acidente de trem, eu vou chorar pelo Roberto Carlos. Mas calma, calma. Por mais que foi doloroso e traumática a perda da perna, aquilo ali foi apenas uma página na vida do Roberto Carlos, não foi o todo. Entenderam a analogia que eu quis fazer? E Jesus aqui ele disse em Mateus capítulo 6, versículo 31 em diante. Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos, com o que nos vestiremos, porque os pagãos é que procuram essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas essas coisas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Quando a gente fala busque em primeiro lugar o reino de Deus, aí que está
a questão que muitos não entendem o discurso da Bíblia. A Bíblia parece pacífica demais, parece neutra demais, principalmente quando tem pessoas sofrendo. Se você coloca ênfase no ser humano, como Heidegger e companhia fizeram, aí de fato a pauta da sua vida serão as causas sociais. E qualquer pessoa que não prioriza as causas sociais é um alienado, é um falso cristão, é um falso humano, é tudo que você pode imaginar. Calma, não é por aí. Jesus não disse, busque unicamente o reino de Deus. Ele disse, busque em primeiro lugar o reino de Deus. Então, eu tenho sim que ser uma pessoa proativa com as causas sociais. Mas eu tenho que, em primeiro lugar, priorizar a busca pelo reino de Deus. Eu tenho sim que ser proativo na busca da cura interior. Mas eu tenho que, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus. Eu tenho que sim ser um promovedor da paz no mundo. Mas eu tenho que, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus. Porque às vezes buscar o reino de Deus vai ser justamente o que vai romper com a paz. Jesus falou em determinado momento, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Então busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Você está lá numa página ruim da sua vida, busque em primeiro lugar o reino de Deus. A sua biografia não terminou de ser escrita ainda. E mesmo que você fechar o ciclo dessa história entre o nascimento e a morte como uma vida derrotada perante o mundo, calma. A Bíblia promete que em Cristo, ainda que você esteja morto, você viverá. Paulo, de certa forma, terminou a vida nesse mundo de maneira negativa, porque um camarada que tinha tudo para ser o homem mais poderoso de Jerusalém em termos intelectuais. Terminar na lâmina de uma espada, depois de sofrer tantos problemas e tantas perseguições. Veja bem, Paulo estava no auge da carreira dele quando teve um encontro de Damasco e depois só tomou na cabeça. Foi perseguido, os próprios da igreja não o entendiam, foi discriminado dentro da igreja e fora dela, foi apedrejado, foi dormir em fundo de porão, naufragou, foi preso e depois terminou degolado. Uma vida dessa não é uma vida de sucesso. Paulo não viveu os amores que ele quis. Ele, pelo contrário, ele disse que considerava tudo perda por amor de Cristo. Paulo estava na contramão do que os filósofos querem dizer para você. Enquanto eles estão falando assim, curta a sua vida e faça o que você quiser, Paulo dizia, não vivo eu, mas ele que vive em mim. Cristo dizia, não faça a minha vontade, mas a vontade do Pai. E Paulo dizia, tudo o que eu perdi, eu considero refúgio por amor a Cristo e ao seu reino. E é por isso que ele pôde dizer, a coroa da justiça está me guardada. Fechando aqui a minha fala. Eu poderia dizer para você que a diferença entre a paz que Cristo dá e a paz do mundo é a seguinte. Todos nós estamos famintos. Estamos famintos. Aí, de repente, à beira à porta de um restaurante, vem um garçom com alguma degustação ali, aqueles pratinhos pequenininhos de degustação, sabe? Um pratinho desse tamanhozinho, com um pedacinho só de cada alimento. E para muitas pessoas, quando ele pega, ele está morrendo de fome, quando ele come aquela degustação, ele fala, nossa, que delícia, não, me abriu mais ainda o apetite. Aí o garçom fala com eles, mas que pena. Ele falou, por quê? Não, porque é tudo que você tem para comer. Não, mas eu quero mais. Não, o que você tem para comer é só isso aqui. Mas eu quero mais. Se vira, é isso aqui. Aí vem os filósofos e falam o seguinte, coma a degustação com prazer, porque não há almoço lá dentro do restaurante. O que você tem é só o que está aqui fora. Mas eu estou com fome, então... Se você, mas eu quero roubar a degustação do outro, tudo bem. Não deixa ninguém falar com você. É proibido proibir. Você está com fome? Use o que você quiser. Você pode até, quem sabe, fumar um pouquinho para passar a fome. Você pode roubar um pouco da degustação do prato do outro para ver se alimenta um pouquinho, que você ainda está com um rombo no estômago e só tinha aquela degustação. Porque tudo que nós temos são apenas as degustações. Contente-se com elas, independente do tamanho da sua fome. Essa é a visão ateia, existencialista, humanista. Agora eu vou dar a visão bíblica para você. O garçom diria assim, você está gostando da degustação? Demais! Calma,
que o melhor ainda está lá dentro. O melhor ainda está lá dentro, quando você se sentará como um rei e será servido como filho do rei. Perceberam? Na vida cristã, os momentos difíceis passarão. E os momentos bons são apenas degustação do banquete que terei com Cristo no céu. Na vida sem Deus, os momentos ruins são acidentes do percurso. E os bons são momentos. Mas é tudo que eu tenho. Por isso que é bom ficar fechado nos momentos. Eu prefiro a visão da degustação. Não porque ela me é mais confortável, mas é porque ela é que redime. Mas sabe por que muita gente não quer a paz de Cristo? Porque eu posso terminar isso aqui falando assim, por que muita gente não quer a paz de Cristo, sendo que ela oferece algo muito melhor do que a degustação? É simples. É porque a paz de Cristo demanda que eu negue muita coisa que eu não quero negar. A paz de Cristo fala o seguinte: orem pelos que perseguem vocês. Se alguém te bater numa face, oferece a outra. Dá a quem te pede. Se o teu inimigo te obrigar a andar 1 milha, anda 2. Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Tome a sua cruz e me siga. Gente, tomar a cruz. Hoje você conhece cruz por causa de religião. Está lá a cruz em cima da igreja católica, no altar, num livrinho de crianças que mostra da crucifixão, na ambulância está a cruz. É essa a imagem que você tem de cruz. Mas para quem vivia no primeiro século e passava na rua e via o romano crucificando uma pessoa que ficava gritando ali de maneira desesperada, aquela visão dantesca, naquele ambiente, vir o Nazareno e falar assim, tome a sua cruz e me siga, ninguém queria saber desse Nazareno. A paz que ele oferece pode ser muito maior do que a paz do mundo. Mas eu não quero negar a mim mesmo. Eu não quero tomar cruz nenhuma e seguir após ele. Eu quero viver a minha juventude. Eu quero atender aos meus instintos. Eu quero atender às minhas vontades. Eu não quero ser preso por nada, por nenhum tabu. Eu quero ser eu, meu corpo, minha vida. Eu sou dono de mim. Então não quero me renunciar. Eu sei que a paz que ele oferece traz resultados muito melhores. Mas eu prefiro o pastel da mosca frita. Porque eu não quero me negar. Eu não quero levar desaforo para casa. Eu quero lutar pelos meus direitos. Não é pecado. A menos que você coloque isso como a primeira coisa da sua vida. Aí sim é pecado. Que Deus dê a paz a cada um de vocês. A paz que o mundo não tem condição de dar. Um abraço. Tchau, tchau.